Reinaldo, Ministério. o ministro Reinaldo apareceu nos autos da lavra da doutora Raquel Dodge, e para não tomar o tempo da turma que já conhece do posicionamento do Ministério Público Federal, contrário à exposição feita aqui pelo nobre advogado, ao qual eu cumprimento e elogio as colocações bem fundamentadas, mas, de toda forma, o Ministério Público Federal opina no sentido do parecer já constante dos autos da lavra da doutora Raquel Dodge. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Célia. Aqui, senhores eminentes ministros, estamos diante de uma belíssima sustentação oral feita pelo sempre professor Aurí Lopes Júnior, professor de todos nós, né, e que traz considerações extremamente importantes, inicialmente sobre o processo penal, a análise do artigo 383 e 384. Na verdade, essa análise, ela, em primeiro lugar, tem que ser vista em relação ao âmbito de onde foi proferida essa decisão, se foi numa vara de competência geral, penal, ou se tinha vara específica de júri popular, né? Porque na vara de competência penal geral não há redistribuição, né? Exatamente porque a competência penal ela é ampla, né? Mas aqui temos, em primeiro lugar, uma outra questão, que é se houve o acolhimento da tese de desclassificação, qual o prejuízo em relação ao juiz de primeiro grau, à sentença de primeiro grau. O réu foi denunciado pelo crime de homicídio doloso, artigo 121, e o juiz de primeiro grau entendeu que seria caso de desclassificação e fez o julgamento daquela hipótese e, portanto, não haveria, até aí, prejuízo para a defesa, sobretudo em relação a essa discussão sobre mutatio ou emendatio libelli. Além do mais, nessa circunstância não se alterou qualquer condição fática. Todas as condições fáticas foram mantidas: materialidade do crime, autoria do crime e, evidentemente, o que estaria em jogo seria o elemento volitivo, se era dolo ou culpa. Entendeu o juiz de primeiro grau pela culpa. Já o tribunal, em recurso do assistente de acusação, que pode recorrer, o MP não recorreu, mas o assistente de acusação pode recorrer nos termos do Código de Processo Penal, nessa hipótese. E, portanto, o tribunal entendeu que a hipótese era não de culpa, mas de dolo eventual, razão pela qual fez a pronúncia a respeito daquele tema. Evidentemente que... pois não. Eu não sei o que aconteceu. Você pode continuar aí, mexe. Em síntese, eu digo, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A condenação do agravante por homicídio culposo, nos limites da narrativa contida na denúncia, configura hipótese de emendatio libelli, sendo incabível a aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal, data venha. Ausente alteração na descrição fática, porque não houve, eu vou já ler a descrição fática, não há violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. A ausência de prejuízo concreto, esse é o primeiro fundamento. A ausência de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade, sobretudo quando a própria defesa postulou a desclassificação para homicídio culposo e teve seu pleito acolhido pela sentença condenatória de primeiro grau. Já a condenação por homicídio culposo não impede a reforma da decisão em segundo grau para pronunciar o réu, tendo em vista a ampla devolutividade da matéria, autorizando o provimento do apelo do assistente de acusação. E, nesse sentido, a própria
subprocuradora-geral da República, ex-procuradora-geral da República, a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, também relembra que o paciente alega a nulidade do acordo proferido pelo Tribunal de Justiça sob o fundamento de que o pedido de pronúncia feito pelo assistente de acusação diretamente ao Tribunal de Justiça teria o óbice insuperável, né, diante da inobservância do procedimento da mutatio libelli na primeira instância. Não há que se falar em pedido de pronúncia feito pelo assistente, não há que se falar em pedido de pronúncia feito pelo assistente de acusação diretamente ao Tribunal de Justiça. Conforme consta da sentença, o assistente de acusação requereu a pronúncia do paciente ao juiz de direito, tendo em vista ter este agido na dicção deles com dolo eventual. Na apelação, a matéria é integralmente devolvida ao Tribunal de Justiça. Este pode identificar, com base nas provas dos autos, a existência de indícios suficientes de que o crime foi doloso contra a vida, caso em que poderá pronunciar o réu e determinar que os autos retornem para que o réu seja julgado pelo tribunal do júri em razão da competência absoluta do conselho de sentença, como ocorreu na causa. Ademais, para desconstituir o acordo impetrado, seria necessário o exame do elemento volitivo, com revisão das provas dos autos, o que é inviável, já que as instâncias de ambas, as instâncias ordinárias, o primeiro e o segundo grau, fizeram suas considerações com impossibilidade de, aqui no STJ, em HC, mudarmos toda a perspectiva que o juízo de segundo grau fez a respeito da querela. A hipótese, efetivamente, ela é de uma tristeza imensa. Eles estavam, acho que num jogo de futebol, qualquer coisa assim, e a parte comprou arma e já se deslocou até o carro, e, ao se deslocar até o carro, pegou a arma, já tinha aberto a arma, mas não tirou a carga. E isso apontou para a outra pessoa e atirou, e isso causou a morte daquela outra pessoa. Efetivamente, eu estou contando o fato, embora aqui nós estejamos no Superior Tribunal de Justiça, num habeas corpus, mas para dizer o dilema que é essa questão entre o primeiro grau e o segundo grau, com um reconhecimento da materialidade do ilícito e da autoria. O que está em discussão é o elemento volitivo. Então, eu não estou aqui fazendo indúbio pro societar. Eu estou aqui diante dos elementos contidos nos autos e da descrição fática do Ministério Público, que não foi alterada. A valoração desse fato é que foi dada pelo juiz de primeiro grau de uma forma e pelo juiz de segundo grau de outra forma, o que me leva a concluir que, efetivamente, a discussão sobre a mutatio libelli numa denúncia sobre crime doloso, né, e que foi desclassificado no segundo grau e reconstituído no primeiro grau e reconstituído no segundo grau, eu não posso dizer que houve uma alteração fática capaz de justificar a mutatio e não a emendatio libelli, do ponto de vista de caminhar procedimental, embora eu reconheça o brilho da sustentação oral e que os eminentes pares, se assim entenderem, efetivamente fiquem inteiramente à vontade para divergir ou pedir vista ou entender de outra forma, mas eu, neste caso, a materialidade existe, a autoria, os indícios de autoria são sérios e existem numa circunstância fática que eu descrevi, e eu não posso dizer que não está com a razão o juízo do tribunal nesse exame de admissibilidade para o júri, porque é uma sentença de encaminhamento à pronúncia, né? E entendo que sim, que aquele que recebeu a sentença como assistente de acusação teria que apelar, já que houve uma condenação, teria que apelar, impugnando um dos argumentos daquela sentença, já que nós estamos diante da unirrecorribilidade e não haveria que se falar de recurso em sentido estrito nessa hipótese. Eu tenho um voto,
Eu não vou ler, evidentemente, eu acho que o brilho da sustentação oral ela já diz tudo, e os argumentos do primeiro grau e do segundo grau eu os expus com a situação fática e peço a mais respeitosa venha ao professor Auri Lopes Júnior para negar provimento ao agravo regimental e manter a decisão que ali proferi. É como voto. Ministro Marcelo Ribeiro Dantas. Acompanho, Vossa Excelência. Ministro Joel Ilan Pacioni. Presidente, eu vou pedir vista, porque fiquei com algumas dúvidas, principalmente nessa compreensão de que o recurso do assistente de acusação não me ficou claro se foi dirigido contra a despronúncia ou contra a sentença condenatória que o juiz proferiu. Então, para esclarecer outras coisas, eu peço vista. Está ótimo. Então, após o voto... Presidente, claro que eu vou aguardar, Pois não. mas só para cumprimentar o doutor Auri Lopes, né, eu sou um grande admirador do doutor, todos nós, ele está aqui dizendo. Todos né? nós, eu uso Não me e abuso não me na Universidade surpreendeu de em Brasília. nada a sustentação dele, porque eu já conhecia as aulas, as palestras, né? Então, assim, é uma honra muito grande até tê-lo aqui hoje e sustentando de uma forma que não surpreende. Obrigado. É isso mesmo, Como o nível sempre. dele é esse mesmo, é altíssimo. Obrigado. Parabéns pela sustentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde, um bom trabalho. Muito obrigado, professor Auri. Após o voto do relator negando o provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo ministro Marcelo Ribeiro Dantas, pediu vista o ministro Joel Ilan Pacioni. Aguardam os demais. Sustentou oralmente o professor Auri Lopes Júnior.